Olá, meus irmãos, grande abraço a todos, que a paz e o amor de Deus possa estar sendo vivido por você em mais um dia, não é? Que Deus nos abençoou, que Deus nos deu o dom da vida. Que você possa fazer bom proveito do dia de hoje, não é? Mas não esqueça de agradecer a Deus pelo dom da vida. Se hoje você está assistindo esse vídeo, é porque Deus antes te deu a condição de mais um dia de vida. Amém? E que bom que Deus te abençoou também com esse vídeo. Meus irmãos, você que já me acompanha, sabe que o meu interesse aqui não é ferir a sua crença, não é ferir a tua religião. O meu intuito é que você, cada vez mais, assim como eu, aprenda mais sobre a palavra de Deus. Eu falei palavra de Deus. Eu não falei de um livro, não é, confeccionado por uma igreja e que determina o teu e o meu princípio a seguir, passando por cima do que é sagrado, do que vem da parte de Deus. Eu fui incomodado, no bom sentido, sobre essa temática, uma temática que traz muita confusão, justamente sobre a questão do diálogo entre Cristo Jesus e o ladrão da cruz, aquele ladrão Dimas, não é? O que falou com Jesus, o que reconheceu Jesus como o seu Salvador. Ele fala que Jesus não era digno de estar ali, e ele sim estaria ali porque tinha cometido algo terrível, não Jesus Cristo. Tá bom? Mas as pessoas têm pego essa frase, esse verso, e têm transformado esse verso numa doutrina que não cabe à luz das Escrituras. E é isso que eu quero tentar tirar da sua mente, aquilo que você não encontra base bíblica para isso. E que você, hoje aqui, você vai encontrar uma luz que vai te levar a uma confirmação do que eu vou levantar agora, e vamos confirmar na própria Escritura que o que está sendo dito tem harmonia, tem confirmação bíblica. E se tem confirmação bíblica, eu e você como cristão temos que crer no que diz a Bíblia, e não uma intenção de boa vontade, digamos assim, daqueles que não conseguiram enxergar nas Escrituras o verdadeiro sentido do que Jesus disse naquela época. Aqui envolve tradução, pontuação, que não existia na época, quando a gente recebeu do original a tradução para o latim. E hoje a Bíblia está em nossa mão. Mas por isso que a Bíblia diz que entender a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. São porções em cima da mesma temática que nos traz a clareza do entendimento daquilo que nós queremos aprender, com a mente aberta, o coração aberto para a verdade de Deus. Vamos orar? Eu quero fazer uma oração porque esse tema é muito importante. Querido Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui com Tua palavra aberta, e que Teu Santo Espírito nos capacite a aplicação da palavra e ao entendimento também. Fica conosco, Pai, e que Cristo Jesus esteja presente nesse estudo. Amém. Existe ida no céu sem Jesus Cristo? Esse é o título que eu coloquei aqui. Jesus Cristo, ele diz aos seus discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Pronto, ponto final. Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai só. Você compreende isso? Já o primeiro ponto de discórdia aqui: ninguém vai só. E isso nós temos que colocar uma pedra e entender que só vamos por meio de Cristo Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. Então, o primeiro ponto aqui, vamos fazer a leitura que está no livro de Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43, que aqui narra o diálogo de Jesus Cristo e os criminosos, os ladrões que estavam na cruz também crucificados. Mas eu só quero pegar
Deixa eu ver aqui o verso. Do verso 39 ao 43, para ficar mais enxuto. Os dois malfeitores. Aí diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele. Contra quem? Contra Jesus. Dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Ou seja, um ladrão está dizendo aqui, corrigindo o outro: aí, rapaz, tu fica falando essas besteiras aí com ele, nós sim, fizemos atos que merecemos a crucificação, mas esse aí não. Você entendeu? Aí no verso 41, diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, olha só o que é que um ladrão da cruz disse para Jesus Cristo, o que estava ali defendendo Jesus. Ele disse assim: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Veja que esse ladrão, ele deixou bem claro: Jesus, quando você voltar, lembre de mim. Veja que Jesus diz em seguida. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase de Jesus Cristo, essa resposta de Jesus Cristo, quando nós lemos na nossa tradução, ela nos põe no céu no mesmo dia se morremos hoje. No caso aqui, o ladrão iria quando? Hoje. Vamos dizer que está acontecendo isso hoje, entre Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo e a morte dos ladrões. Então, ali deixa um entendimento de que, morrendo eles iriam para o céu junto com Jesus Cristo. Não é? No caso, esse ladrão bom, o Dimas. Mas veja só. Primeiro ponto de discórdia. O ladrão morreu no mesmo dia que Jesus? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Segundo ponto. Na leitura de Lucas 23, 42, 43, leia-se: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. No grego antigo, não se usava pontuação, nem vírgula e nem a palavra que. Então, quando o tradutor traz isso para nós, do original, do grego para nós já, ele usa da mesma forma, sem vírgula, sem nada. Então, a frase ficou no presente mesmo. Mas quando nós colocamos no original, no aramaico, no hebraico, seja lá o que for, a frase fica o seguinte: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Coloca-se a vírgula e aí sim. Agora vamos ver. Sem vírgula, Jesus Cristo deixa a mensagem direta: te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ou seja, o cara morreu e vai para o céu. Tá certo? Agora vamos mostrar os contrapontos disso. Jesus Cristo morreu e foi para o céu? Não. Jesus Cristo morreu e ficou no sepulcro por 3 dias. E as promessas desde o Velho Testamento mostram que Cristo ressuscitaria ao 3º dia de morte. E assim ocorreu. Mas nós temos uma passagem bíblica muito forte que conta isso por terra. Coloca isso por terra. No Evangelho de São João, capítulo 20, versos 17. Olha só. São João 20, 17. Se Jesus foi para o céu ou não foi para o céu, aqui tira a sua dúvida. Tirou a minha dúvida. O verso 17 diz assim:
Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então você percebe que Jesus não subiu aos céus. E aqui Jesus fala após a sua ressurreição. Quando a mulher vem tocá-la, ele diz: ei, não toques em mim, que ainda não subi ao Pai. Então aquela frase que está aqui, sem vírgula, sem quê, na tradução, ela morre por terra. Outra coisa, gente, a morte a morte de uma pessoa na cruz era uma morte lenta e de sofrimento por dias. Dor, sofrimento, sede. Essas pessoas iriam morrendo aos poucos. Então, historicamente, mostra que essas pessoas morriam entre 3 a 7 dias. A Bíblia também me mostra os contrapontos para colocar isso por terra. Por exemplo, a recompensa assim que morremos, o que diz as Escrituras? Veja bem, ou você crê nas Escrituras, ou você crê em doutrinas humanas. Eu não posso seguir Jesus Cristo crendo em que homens dizem, que homens confeccionam. Eu tenho que crer aqui. Se eu vou aceitar viver isso ou não, isso é uma escolha minha, totalmente individual. Agora vamos mostrar a você que quando você morre, você não há recompensa de imediato. Vamos ver umas passagens bíblicas aqui? Deixa eu ver aqui algumas. Deixa eu ver aqui alguma citação. Vamos lá. Vamos para Mateus 16, 27. Vamos trabalhar só em cima de passagem que mostra o que acontece na vida após a morte. Mateus 16, 27. Vamos começar por ela. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. Quando o Filho do Homem voltar, aí você vai varrer comigo aqui, e nós vamos pincelar várias passagens bíblicas, que vai mostrar o que realmente acontece com aqueles que morreram no Senhor, e com aqueles que morreram sem ser com sua vida entregue ao Senhor. Aqueles que não se preocuparem em viver desta verdade. Eu não estou te convidando para vir a uma igreja, estou te convidando a estudar a Bíblia. É diferente, tá bom? Então vamos aqui, vamos à segunda passagem. Aqui já mostrou que a recompensa será dada quando o Filho do Homem vier. Vamos para Mateus 25, 31. Olha que coisa importante aqui. Mateus 25, 31. Diz o seguinte: diz assim: quando vier o Filho do Homem, mais uma vez, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, o convite que Jesus está fazendo aqui é para aqueles que morreram no Senhor e que se encontram vivos no Senhor. O convite é para fazer parte do seu reino. Mas veja que é por ocasião do seu retorno, onde haverá o grande julgamento. Pessoas estão sendo deslocadas para a esquerda, outros estarão sendo deslocados para a direita. Então, mais uma passagem mostra que há recompensa a partir
do advento de Cristo, que é a sua segunda vinda. Vamos para outra passagem bíblica? 1 Pedro 5, verso 4. 1 Pedro 5, verso 4. Pedro já é lá pertinho de Apocalipse. 1 Pedro 5, 4. O que é que diz aqui? 1 Pedro 5, 4. Diz assim: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha aí, quando Jesus se manifestar, quando Jesus voltar a esta terra, é aí que vamos receber a recompensa para uma vida eterna. Agora, a próxima leitura, ela é mais clara do que a luz do dia, para você entender que a recompensa será por ocasião da volta de Jesus. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Olha só o que diz a Bíblia aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem aqui? Os que morreram e ressuscitaram. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Você consegue compreender que está mais claro do que a luz do dia aqui? Que a recompensa haverá por ocasião, pelo poder de quando Cristo voltar a esta terra. Está claro e evidente aqui, está declarado nas Escrituras. Eu chamo a sua atenção, vocês dizem assim, Denilson, mas eu já li os livros, autores X, autores Y, e o comentário é totalmente diferente. Bom, é eles que estão diferenciando, é eles que eles estão com a ideia formatada. Eu li para você João 20, 17. Não toques em mim, ainda não subiu o Pai. Jesus aqui já está falando quando estava ressuscitado. Você compreende? Agora venha para cá comigo, meu amigo. Venha para cá comigo. Jesus diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque terás nela vida eterna, testifica de mim. Em Mateus 22, 29, o próprio Cristo, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas têm buscado outras fontes e fugido da realidade. Esse livro, profetas, apóstolos, discípulos morreram em defesa da verdade que se encontra aqui. Você consegue compreender? Desta verdade que se encontra aqui. Mas o cristão tem buscado aquilo que é mais sensível, mais leve para viver, e vive distorcido da verdade. E quando essa verdade chega, que põe você em reflexão profunda, você acha que a verdade está sendo manipulada, e aquilo que você recebeu como manipulação passa a ser a verdade. Aí, meu amigo, aí a corda tora, porque vai torar naquele grande dia. Jesus deixou uma grande promessa, e isso é suficiente para entendermos que a recompensa é só por ocasião de Cristo Jesus e seu retorno. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ajuntarei todos e todos estarão comigo. Veja que há um acolhimento, um recolhimento. Os fiéis do Senhor serão recolhidos pelos anjos. Mateus 24, 30, 31, leia isso. Ele vai vir, dar a ordem aos anjos para buscar nos 4 pontos cardeais desta terra os seus eleitos. Então,
tudo que eu te apresentei aqui. Podemos ver, né? Todas as mensagens nos declaram uma recompensa somente por meio de Cristo Jesus. E por ocasião do cumprimento de sua promessa, que foi a que eu li agora para você. E a promessa de Jesus, irmãos, não é uma declaração poética, nem é um texto assim para que alguém que faz filme em Hollywood construa, não. É algo real que vai acontecer. Não importa se está tarde, se está cedo, quando vai ser o retorno de Cristo, já isso aí não importa. Importa que você e eu estejamos vivendo essa verdade e preparados para adormecer deste mundo. Porque a Bíblia acabou de dizer-me que mortos em Cristo ressuscitarão por ocasião do seu poder. Aquele que criou todas as coisas. Uma folha aqui, ó, eu não vou nem arrancar a bichinha. Uma folha aqui, se eu tirar ela, ela não terá vida. E nem eu posso repor a vida dela. Mas aquele que criou todas as coisas, que é fonte de vida, esse sim pode dar vida a quem ele quiser. Porque é mistério de Deus. Ele falou e as coisas passou a existir. Quem somos nós? Foi feito de um barro, um sopro divino. Essa energia vital deu vida a nós. Terá Deus dificuldade de repor a vida de alguém? Não. E por ocasião de tudo isso, do que nós estamos falando, o amigo Lázaro estava fedendo há 4 dias já no sepulcro. E Jesus ora a Deus, e Deus abençoa, e aquele defunto volta a ter vida. Mais uma prova de que Deus tem poder de dar vida àquele que sem vida estava. Isso é questão de fé. Agora, eu não posso ter dúvida de um livro desse, onde homens, né, morreram em defesa desse livro. Eu tenho que levar isso aqui a sério. É muito confortável para mim só crer naquilo que me agrada. Mas eu preciso crer pela fé. Crendo pela fé é você crer em algo que você não está vendo, que nem está na sua frente ainda. Crer naquilo que já existe é muito fácil. Não é verdade? O que mais podemos falar aqui? Vamos para outra mensagem que mostra que a recompensa é por ocasião de Cristo Jesus. Apocalipse 22:12. Olha só. Já no finalzinho lá do livro. Apocalipse 22:12 diz o quê? E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Eis que venho sem demora. E o galardão está comigo para retribuir a cada um. Quando? No retorno de Jesus Cristo, irmão. Vamos tirar, pelo amor de Deus, da mente essa má interpretação. Eu concordo com você em você se animar. Porque é bom demais dizer, morreu está na glória. Morreu está no céu. Consciente, a Bíblia não me diz isso. Nos 31.102 versículos da Bíblia não tem um só verso que diga que eu estou no céu com consciência. Aí as pessoas pegam aquele diálogo do Lázaro mendigo com o rico que está no inferno. Ali Jesus Cristo está dizendo em forma de parábola, porque o rico era avarento. Ali não está nem falando de morte, do tema da morte. Entendeu? Mostra o pobre no céu e o rico no inferno. Então todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. Eu conheço ricos que são pessoas cristãs de verdade e conheço pobres que são ruins de verdade também. E nem por isso está no céu ou está no inferno, segundo as Escrituras. Agora você não pode confundir uma parábola, que é uma forma ilustrativa de Cristo, né, apresentar aquela temática para uma melhor compreensão às pessoas. Mentalize isso aí. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou você segue o que está nas Escrituras, porque aqui você segue a Cristo, ou você vai continuar seguindo homens e suas doutrinas humanas. Porque o pano de fundo desses aí, você não conhece.
É mais fácil ele lhe encher de alegria, de prazer, de contentamento, tudo bem, tudo beleza, sabe? Como existe por aí, que Deus é só amor, Deus não é justiça. Deus é justiça e Deus é fogo consumidor. Deus é justo, irmãos. Deus dará a justiça merecida aos bons, como dará a justiça merecida aos maus. Quem está no céu não está no céu, isso é entre homem e Deus. Agora existe um princípio, uma regra a ser vivida. E isso as pessoas não querem. Nós estamos acostumados a invadir a casa dos outros, como a gente tem, não é? O desejo de ir na casa de um, na casa do outro, qualquer hora. No céu não. No céu só entra lá os remidos. E por meio de Cristo Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém virá ao Pai a não ser por mim. E não basta apenas você achar que é um cristão que diz Senhor, Senhor, Deus é tudo na minha vida. Não, tem muito mais. Olha só o que diz Mateus 7, 21. Você pode ser um cara de igreja há muitos anos, mas você tem decorrido por outras linhagens aí. Aí, como entender isso aqui? Mateus 7, 21. Olha, como é, eu acho isso aqui forte. A palavra diz o seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sem fazermos a vontade de Deus que está no céu, que foi ensinado por Cristo Jesus que desceu do céu, dificilmente teremos a morada eterna. Dificilmente não, é impossível. Deus só vai levar para o céu os remidos. Que você ache bom ou não, que eu ache bom ou não. Eu posso estar pregando aqui 200 vezes, trazendo vários, eu já tenho quase 1000 lives compartilhadas, mas isso não me bota no céu não. O que me bota no céu é, antes de eu morrer, eu estar em conexão com Deus, com pecados perdoados, pedido de arrependimento, isso sim, lava minhas vestes do pecado e me dá uma roupagem nova para esse grande dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão. É palavra de Deus, não é minha, não é ideia de uma igreja que eu pertenço. Entendeu? Então, o que podemos aqui finalizar, já abri aqui Apocalipse para você, não é? Enfim, o que tinha de ler já foi lido, já está muito mais do que explicado, não é? A questão do ladrão, a frase que Jesus disse, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Essa tradução para nós não foi usada vírgula nem o quê, e a frase ficou direta. E eu mostrei aqui os pontos importantes. O ladrão não foi para o céu porque não morreu naquele dia, ele morreu entre 3 e 7 dias, porque essa morte de cruz não era morte imediata. Inclusive quebraram a perna dos ladrões, para que eles não descessem da cruz, porque ali estava havendo uma festa, certo? E que seus corpos seriam retirados para que ninguém roubasse e depois colocaria lá. Mas, mesmo assim, não faria sentido quebrar a perna daquele que eles tinham o desejo de matar de imediato, como mataram Cristo. Mas só que não precisaram quebrar as pernas de Jesus, que ele já estava morto. E assim também faria com os ladrões, né? Se os ladrões estivessem mortos, não tinha para que quebrar a perna. Vai quebrar a perna de morto para quê? Você quebrou a perna de alguém para deixar ele aleijado e com vida, para que ele não faça mais uma gracinha, não é verdade? Então é essa temática que a gente tem que colocar na nossa vida. E um detalhe importante também, né, em Lucas capítulo 23, no verso 42, veja só, ele diz, Jesus, lembra-te de mim. Lembrar é algo que vai vir depois. Quando vieres do teu reino. No teu reino. Quando vieres no teu reino. Ou seja, ele sabia que Jesus iria. Existia já a promessa da volta de Jesus, não é? Que mortos ressuscitaria. Tudo isso, esse ladrão parecia conhecer um pouco do que era falado. Talvez ele não estudasse, mas ele ouviu muitas vezes que haveria ressurreição dos mortos.
assim como Jesus disse a Marta, teu irmão há de ressurgir. E ela disse, eu sei, Senhor, que haverá ressurreição do último dia. E veja, nós estamos vivendo dias e não terminou. Aquele último dia não chegou, mas esse último dia está por vir. Mateus 24, 36 em diante, Jesus deixa claro, né, que nem o filho, nem os anjos saberá o dia da volta, somente o Pai. Jesus está falando na condição de filho do homem, não é? Mas é lógico que Jesus sabe o dia que virá. Agora, do fim, algo tem que acontecer. Mateus 24, 14. É necessário que esse evangelho seja pregado em todo lugar, nação, povos, línguas e tribos, então virá o fim. O fim não é porque os Estados Unidos podem guerrear com a Rússia, com a China e vice-versa. O fim vai ser contemplado quando a palavra de Deus, e aí, graças a Deus, eu faço parte desse, para que essa palavra chegue em outros lugares. Nós aqui temos grupos de pessoas que estão na Inglaterra, no Japão, em Portugal. Isso soma, não é? Vai que uma live dessa, uma gravação dessa, alguém recebe lá de dentro do grupo e multiplica para pessoas que estão em outros países. E dessa forma nós estamos pregando o Evangelho do Senhor. Nós não estamos aqui propagando a igreja como salvadora, jamais. Igreja nenhuma salva. Não tem na Bíblia nenhuma, essa igreja salva, essa é história. Quem salva é Cristo Jesus. É Ele que tem esse atributo de morrer, que morreu por nós e que intercede por nós, que está à direita do Pai, e sim, Ele que perdoa os nossos pecados e nos pede ao arrependimento. E eu quero terminar com Atos 3:19, que diz o seguinte, para mim e para você: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amém? E hoje nós fazemos parte de um povo que prega o Evangelho. Só que viver este Evangelho, nem todos querem mesmo ser um cristão. Querem um declíniozinho para a direita, para a esquerda, uma rota que não precisa de sacrifício. Mas Jesus disse: quer vir após mim, negue-se, pegue a sua cruz e venha. Então é necessário, diante de qualquer coisa, esvaziarmos do nosso eu para poder seguir esse Cristo Jesus que um dia virá, e que você, assim como eu, deseja o céu. Temos que estar na fileira, temos que estar seguindo as pegadas de Jesus, para que possamos ter a alegria, a felicidade de pisar em solo sagrado. Já imaginou você pisar nos céus? Daqui para lá, irmãos, pelos os cálculos de profecias, pelas informações, são 7 dias de viagem. Agora você imagine 7 dias de viagem, você conhecendo o universo, conhecendo, quem sabe, planetas habitados. Mas imagine agora estar louvando ao Senhor. Imagina agora você estar diante do teu pai, da tua mãe, de filhos, de amigos que já descansaram no Senhor e faz parte dessa comitiva que está indo para o céu. Não é maravilhoso? Então, toda honra, toda glória ao nosso Deus, porque tem um plano de resgate de um povo que decidiu entregar a sua vida confiando em Cristo Jesus, que esteve aqui, que morreu por nós, que ressuscitou no terceiro dia, que subiu aos céus e que diz que vai voltar. Amém? Um grande abraço a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Logo, logo se aproxima um novo sábado e vamos louvar o nosso Deus com muita fé e com muita adoração. Sempre. Amém. Grande abraço. Fique com Deus.